dia Brasília, bom dia Brasil, estamos ao vivo. São 8h06, estamos ao vivo pela Rede Sara Brasil, rádio para quem ama o Senhor Jesus, e ao vivo também nesta manhã de sexta-feira pela Oi TV, canal 988. Olha, que Deus abençoe a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo dia, muita luz. Nesta manhã abençoada, manhã do dia 26 de junho, estamos ao vivo. Eu estou na companhia do meu grande amigo, Pastor G, na companhia hoje do Jomar Santos Silva. Só Jomar Silva. Parece, né? Santos Silva. Parece ou não, Pastor G? É verdade, viu, Pastor Leandro? Bom dia, que Deus abençoe. Abençoe cada um que está com a gente aqui na Sara Brasil no Momento de Fé hoje, né? Como nós havíamos anunciado durante toda essa semana, né? O pastor Jomar Silva, que é pastor, cantor, tá aqui com a gente hoje. Ele é que canta, pastor Leandro, essa música aí que tá já rolando embaixo. Pastor Jomar, bom dia, seja bem-vindo à Sara Brasil, ao Momento de Fé. Bom dia, Sara Brasil, os ouvintes, bom dia, pastor G, bom dia, pastor Leandro. Também quero já agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e matando essa saudade de estúdio, né? Visitando o estúdio mais uma vez aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês. O pastor Jomar tem um vozeirão, viu, pastor, né? Ele disse que já foi radialista, né, pastor? A gente faz um trabalho, já vem do Rio de Janeiro fazendo um trabalho de locução, né? Comecei num balde, né? Comecei num balde. E também aqui em Brasília, também fiz uma outra rádio aqui também. E hoje eu faço um estúdio dentro do carro e faço meu áudio motivacional toda segunda-feira, né? Toda segunda tem um áudio motivacional que o senhor envia para suas listas de transmissões. Isso, são 16 listas com 185 contatos. O pastor que também faz um trabalho social, né, pastor? Conta mais aí pra gente, pros nossos ouvintes, sobre esse trabalho social que o senhor faz aqui no Distrito Federal. Então, eu vejo essas pessoas vendendo bala, doces, né? Então eu me aproximo dessas pessoas e pergunto quanto daria aquele montante, né? Aí normalmente eles têm uma cestinha, né? Carregam uma cestinha. E eu faço o choque com eles, né? Isso quando eu tenho dinheiro para poder fazer. Aí eu chego para ele e falo, quanto é que dá isso aí? Dá R$50, R$60. Eu falei, poxa, mas eu queria comprar todo esse doce. Você pode me vender? Posso. Então, assim, eu vou te pagar R$100. Pode ser? Posso. Então, mas eu quero a cesta. Então eu mexo com o emocional da pessoa, que a cesta é o instrumento de trabalho. É verdade. E normalmente nunca tem resistência. Tem aquela impactozinho, né? Não, tá bom. Aí eu compro, pego a cesta, depois eu devolvo, falo, não, brincadeira, isso é seu. E a gente vai, através disso, eu procuro saber como é a sua vida, o que você tá passando por isso, por que você tá aqui fora fazendo isso. E assim, só tem história triste. Você pode contar uma pra gente? Posso. Por exemplo, uma delas, né? Uma moça que fica muito ali perto ali onde fica o governador, né? Aquela área ali. E na Câmara, né, dos Deputados Distritais. Ela fica muito ali na curva, ela usa um chapéu, né? E eu fiz esse trabalho com ela vendendo pipoca. Aí eu parei o carro, fiz essas mesmas perguntas para elas, ela foi e falou por quê. Então dava, eu acho que 30 ou 40 reais. Eu falei, mas como é que você faz? Ela falou, desses 30, 40 reais, eu retiro 10 para mim e vou lá e compro mais pipocas, né? Eu falei, poxa, eu quero o saco de pipoca, você me vende? Ela falou, vendo, mas eu quero essa bolsa que tá contigo do lado. Aí ela falou, mas eu não posso, eu preciso, então não vou comprar. Ela, tá bom, pode levar. Eu falei, então vou te dar R$100 por isso. Aí ela começou a chorar. E a história dela qual é? Ela tem um filho que tem deficiência física. O pastor Fábio acabou de chegar aqui nos estúdios da Rede Sara Brasil. Bom dia, pastor Fábio. Sim, pastor, continue. E ela tem um filho que tem deficiência física. Ele sofre de um problema que eu não lembro agora qual, mas que precisa tomar um remédio de R$150 todos os dias. Todo santo dia? Todo dia ela tem que tomar remédio, mas o remédio não dura muito tempo. Então eu falei com ela, eu vou te ajudar. Aí eu botei na minha transmissão e aparecem pessoas para ajudar. Assim, eu fico emocionado de falar isso porque a gente consegue resultado. O que me faz feliz é porque as pessoas depositam em mim essa confiança. Quando eu peço, as pessoas doam.
me ajuda bastante, sabe? É a cadeira de roda. Até eu falei pro pastor G, uma moça tá precisando da cadeira de roda, fazendo necessidade no local onde ela fica, que ela precisa se locomover. E com 3 dias eu falei, gente, tem uma moça, só que eu peço assim, faz um áudio, se puder mandar uma imagem, porque eu tenho que provar para meus amigos que é verdade. Eu chamo todo mundo de Amigos Solidários, entendeu? Aí... Esse é o nome do projeto, pastor? Amigos Solidários? Não, eu botei o nome das pessoas, agora você tá me dando essa ideia, Amigos Solidários. Surgiu agora, hein? Amigos Solidários, porque eu chamo os amigos de solidários, que são solidários. Sim, é verdade. Né? E eu consigo, gente, assim, eu fico radiante em falar isso. A minha alegria é tão grande, porque as pessoas me doam. Sabe, eu peço uma vez, boto na transmissão e aparece a cadeira de banho, colchão de casca de ovo, assim, o que você imaginar. E dinheiro eu parei de pedir, porque eu fico sem jeito das pessoas, por mais que confiem em mim, eu fico sem jeito de ter sempre alguém que passa alguma coisa. Então eu passei assim, deposita na conta da pessoa. Já vai direto. Já vai direto, eu não tenho acesso nenhum, entendeu? O pastor tá como um bom samaritano, né, pastor G? É verdade, viu? E é um trabalho muito bonito, né? Quando hoje nós estamos nos conhecendo, né, pastor, pessoalmente? A gente já se fala já tem um tempo. A gente já vem se falando aí, né? E ele me falou desse projeto, eu achei muito interessante, porque esse projeto social de ajudar pessoas, eu falo que está enraizado dentro do meu coração, porque quando falo de ajudar, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Então eu já tenho esse... Quando ele falou no projeto social, eu falei, não, vamos arrumar pro senhor, tá lá na rádio, junto com a gente, porque o que a gente mais vê hoje, pastor, são pessoas necessitadas, né? Que precisam, e de fato a igreja tem essa missão de ajudar, né? Tiago vai dizer que é a verdadeira religião, né? É quando a gente tá ali preocupado com aqueles que de fato estão precisando, e nós às vezes perdemos muito essa característica de estar ajudando o próximo, né? E foi algo que foi bastante ensinado e pregado, né, pastor Leandro, por Jesus. Jesus mesmo disse, tive fome, né? Tive sede. Exatamente. Gente, você falando isso aí, assim, o tempo não é muito longo para falar sobre isso, mas eu tenho um testemunho assim que é inacreditável. Eu vou tentar encurtar aqui. Eu estava vindo na IPTG e tinha um senhor parado. Isso é uma das experiências. Tinha um senhor parado naquele primeiro posto de gasolina. Passando por aquele posto de gasolina, eu vi o senhor fazendo assim e um carro não deu carona para ele. Ele estava todo de branco, barbudão, né? A sua barba não chega perto da deles. É mesmo? Era, eu acho que ia no umbigo dele. Aí, e de sandália, assim, tipo a pessoa lá, né? Aí eu parei o carro, era uma Kombi. Eu parei a Kombi e falei, o senhor tá indo para onde? Ele falou, tô indo pro Vicente Pires, a administração do Vicente Pires. Eu falei, eu posso levar o senhor. E eu tinha um compromisso no horário que eu tinha que tirar um documento no cartório. Entra aí. Ele entrou no carro. Chegando na administração do Vicente Pires, dentro do carro, ele falou, você tá indo para onde? Eu falei, vou resolver um problema. Não, meu filho, deixa aqui, eu vou para lá. Eu falei, não, senhor, eu vou levar o senhor lá. Disturviei meu caminho. Ele falou assim, como é que é o seu nome? Eu falei, é Jomar Silva. Ele, Jomar Silva, parabéns pelo seu nome. Bonito nome. Eu falei, muito obrigado. E o nome do senhor? Aí ele falou assim, eu sou Gabriel. Eu sou o Anjo Gabriel. Eu falei, só quando ele... Olha, quando ele falou, eu sou o Anjo Gabriel, eu senti uma presença muito grande. Eu falei, eu acho que eu estou associando o nome, né? E chegando na administração do Vicente Pires, para ser rápido, ele ia naquela administração. Eu entrei, não podia entrar com o carro, eu ajudei ele a descer. Eu falei, o senhor tá com fome? Tô, porque não me deram o que comer, só a frase, e não me deram o que beber. Eu falei, eu vou arrumar um café pro senhor. Eu tinha R$6. Fui lá na lojinha lá, na feira, mas eu olhando pro portão. Mas não dava para ele sair. Quando eu cheguei lá, eu pedi um pão e um leite. E o cara falou assim, são R$8. Eu falei, amigo, eu só tenho 6. Que era o dinheiro que eu ia pagar no negócio do cartório. Ele falou, não, tudo bem, eu te faço. E eu de olho lá. Peguei o café e o leite e entrei na administração. Aí tinha recepção. Eu falei, moça, tem um senhor aqui chamado Gabriel. Ele entrou aqui agora de moleta, tá todo de branco, com a sandáliazinha. Ela falou, moço, não tem ninguém aqui não. Eu falei, senhora, esse homem acabou de entrar aqui. Eu tô com esse café e esse pão pra ele. Moço, não tem ninguém aqui. Eu falei, por favor, não brinca comigo não. Como é que eu vou trazer um café pra alguém que não existe, eu né? trouxe ele. Aí a moça falou assim, chamou a outra moça, eu veio. Quando ela veio, eu falei a mesma coisa. Ela falou, senhor, não tá. Eu falei, me ajuda. Eu preciso entregar esse café e esse leite com ele. Vem cá, moço. Andou toda aquela parte da administração, tudo quanto é sala, banheiro dos homens, banheiro da mulher, tudo, não tinha mais lugar. Ele falou, não tem mais lugar pra te levar. Como é o nome desse senhor? Caçando Gabriel. Ela falou, como é o nome desse senhor? Eu falei, ele falou que era Anjo Gabriel.
ela caiu de joelho. Deus, o Senhor me respondeu. O Senhor confirmou que ia mandar o anjo aqui na nossa casa. É mesmo? Foi. Assim, entre outras experiências, a palavra de Deus... E eu tenho uma história parecida. Eu lembrei da sua história. Já contei uma história parecida com essa que o senhor contou. Estou sentindo a presença de Deus aqui, até porque o ar-condicionado está desligado, não é possível. Então, assim, são experiências, sabe, assim... É muito bacana, eu fico emocionado com isso. Amém. Pastor Fábio, bom dia. Bom dia, que maravilha, hein? Não, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica a sua presença, né? É verdade. Se eu estivesse criando essa história, eu tenho convicção que vocês sentiram. Sim, entendeu? Claro. Pastor Fábio já viveu uma experiência como essa, Pastor Fábio? Já vivi umas experiências parecidas. Conta pra nós aí, Pastor Fábio. Vou contar uma. Conta uma, Pastor Fábio. Uma que... Depois eu vou contar a minha, Pastor G vai contar a dele, Pastor G tá ali. Então, foi uma vez que eu fui levar um veículo, né? Uma van para um pastor olhar, né? A gente estava com intenção de comprar essa van. Aí eu fui sozinho, peguei no local e ia levar pro pastor. E aí eu peguei esse veículo, na hora que vou contar bem resumido mesmo, né? Na hora que eu entrei na rua com o veículo, ali no meio da rua, mais ou menos, o carro começou a pegar fogo. Ele desligou, né? Na hora que eu dei na partida e subiu fogo no... Foi levar a van pro pastor e a pastor... rapaz, né? É luta, né? E a van pegou fogo. E a van pegou fogo, né? E eu tinha algumas pessoas... Eu acho que eu lembro dessa história, pastor Ricardo, né? Foi pra ele dar uma olhada. Aí na hora que eu vi, tinha algumas pessoas, né? Eu desci do carro pra pedir ajuda, o pessoal entrava pra dentro e trancava a porta, o carro pegando fogo, vou ficar aqui nada, esse negócio explode, talvez, né? O pessoal pensando assim. E aí eu desesperado mesmo, não encontrava, que imagina, não sabia onde estava extintor do carro, um carro que você não conhece, né? E o que aconteceu? Apareceu uma pessoa lá e essa pessoa começou a me ajudar. Ele foi lá, abriu um portão, pegou uma mangueira com água e jogou água ali e tal. Enfim, apagou o incêndio, né? E aí eu fui empurrar, ele falou assim, não, entra aí que eu te ajudo aqui, porque pra empurrar até a frente lá pra tirar, né? E aí ele falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei assim, ali na frente ali. E aí ele começou a empurrar o carro e pediu pra mim entrar, né? Eu fui empurrando ali. Só que na hora que chegou lá, o pastor acabou de sair, né? Ele saiu no portão e aí eu tava encostando o carro lá, né? Aí eu falei, contei o ocorrido com o pastor. E aí eu falei assim, ainda bem que tinha uma pessoa que me ajudou e tudo. Aí ele falou assim, que pessoa? Eu falei, tá aqui. Ele falou, não, Fábio, você veio sozinho. Oh, Jesus. Você veio sozinho pra cá. E eu fiquei olhando assim, cara, eu sou intrigado com essa situação até hoje. Ele falou assim, não, você chegou aqui na frente, eu fui procurar essa pessoa, cadê essa pessoa? Gente. Então assim, é a materialização de Deus te guardando, né, naquele momento ali. Verdade. Porque eu tava tão desesperado que eu tava perto do carro. Então a gente não sabe, né? Poderia explodir, poderia pegar fogo, eu tava ali muito, muito próximo. E aquela pessoa me ajudou e até hoje eu não vi o rosto, não lembro da fisionomia, não lembro de nada. Se mete nisso. Né? Mas então, parecido com algo que essa aconteceu. Essa é uma das, né? Isso firma tanto a nossa fé, né? Né? Com as suas experiências. Eu tenho assim, tem um hino chamado A Procura. Esse hino, eu sempre, quando eu louvo esse hino, eu faço desafios com... Aqui em Brasília, pastores, a gente tem muito pouca oportunidade de visitar a igreja, né? No Rio de Janeiro, convite no Rio de Janeiro é uma coisa assim espetacular, porque não precisa estar na mídia não, todo mundo convida você para louvar. Aqui em Brasília a gente tem um pouco de resistência, né? Eu tô com 20 anos em Brasília, eu tenho que Mas não perdeu o sotaque, né? Já conheci pelo sotaque falando. Tô chiando, né? Nós vem. Então, e hoje eu tô 20 anos já, né? Aí o que acontece? Esse louvor à procura, eu faço desafios com pessoas não crentes. Porque quando eu vou louvar na igreja, eu falei, pode convidar pessoas não crentes? E as pessoas que vão, eu quase não vendi CD. Eu tenho 3 CDs gravados, quase não vendi. Porque o meu desafio era, quantas pessoas viessem à frente, eu dava o CD. Então, eu falei, olha, se Deus tocar em você com esse louvor à procura, você aceita Jesus? Porque eu deixo sempre para um meio para louvar esse hino. E as pessoas fazem o desafio. Falam, mas se você chorar, se você se conter sua lágrima, não é desafio com Deus. E eu nunca vi, todos os eventos que eu louvei, eu nunca vi uma pessoa não chorar com esse hino aí. Vamos ouvir, pastorando um pouquinho, aumenta aí o volume. E aceita Jesus. Ele vem me salvar.
porta do seu coração e deixe ele entrar. Jesus de Nazaré, ele vem lhe salvar. Que linda canção, hein, pastor G, pastor Fábio? A Procura. Conta pra gente, pastor, a experiência que o senhor estava contando dessa música. O senhor contou aqui fora da... Conta pros nossos ouvintes, quando o senhor vai nas igrejas, qual é o objetivo dessa canção? Essa canção, A Procura, o meu objetivo é evangelizar. Então, quando eu recebo o convite, né, eu peço ao pastor para convidar pessoas não evangélicas. E quando essas pessoas estão lá, eu deixo esse louvor sempre pro meio, né? Eu canto 1, 2, 3, aí na terceira eu já entro com ela, aí onde eu faço o desafio. E a Vem Espírito, eu deixo por último, né? E eu faço um desafio. Quantas pessoas estiverem à frente? Eu nunca vendi CD, nunca, não é bem verdade. Mas assim, eu nunca exigi CDs na época. O objetivo não era esse, vender. Não, no início, quando eu gravei era. Quando eu gravei era, mas Deus mudou meu coração. Que bom. Então assim, as pessoas estavam à frente para poder fazer o desafio, mas eu dizia, olha, se você chorar, se você não puder conter suas lágrimas, era muita confiança falar isso. Porque eu sabia que esse louvor ia tocar no coração. E as pessoas faziam o desafio. Só que em todos os eventos que eu fui, que eu fiz esse desafio, eu nunca vi ninguém não chorar. As pessoas choravam mesmo. Aí o que eu fazia? Pastor, não dá o CD aqui. Eu dava o CD para as pessoas. Então, a minha esposa é uma testemunha viva disso, minha mãe, que eu nunca forcei barra para vender. Outra coisa, se os senhores me convidar para louvar nas suas igrejas, eu não aceito oferta. Eu só aceito um copo com água e um lugar onde eu posso botar o meu carro. Eu não aceito oferta nenhuma. Um copo com água e a vaga de estacionar. Então somos dois, né? Pastor G sabe. É verdade. Eu não aceito, pastor. Porque eu acho assim, o que Deus me deu de graça, né? Eu não tenho história tristes, né? Tipo, fui bandido, deixei de ser, né? Eu nunca... O senhor é militar, né, pastor? Sou militar da Marinha. E fui daqui pra França. O senhor disse que até lá na França, inclusive, o senhor fez. Fazia. Conta aí também, pastor. Fazia. O pastor Fábio também é compositor e cantor. E o propósito das suas canções é abençoar as pessoas. Lembrei do pastor Fábio na história aqui, bem parecida. Entendeu? Lá na França, eu fazia a locução no porta-aviões, né? Que é 1.280 tripulantes. Como vocês puderem pesquisar, é o Charles de Gaulle, porta-aviões São Paulo. Ele foi naufragado, né? Porque ele tinha muito amianto, né? Então não podia, foi vendido depois, não podia navegar. Então naufragaram eles. Doeu o coração porque o meu nome está lá na placa lá da primeira tripulação brasileira. Então, lá no navio, eu fazia esse trabalho e falava, né? Falava do trabalho de Jesus, porque todo mundo sabia que eu era evangélico, né? Então a guarnição às vezes precisava, não sei se agora isso vai acontecer, mas eu distribuía alimentos, né? Dentro do navio, para os colegas da praça de máquina, porque precisa de farofa, né? Para poder ficar de sol. E quando a gente encostou em Senegal, no cais, os fuzileiros deles lá passam muita necessidade. Então no cais o que eu fazia? O lixo que ia jogar fora, que não era lixo, né? Porque a comida não era reaproveitável, né? Então jogar no mar, aquele negócio todo, o que eu fazia? Eu montava um saco de lixo, né? E descia, que eu era mestre. Ia disfarçado como se fosse, né? Na verdade ia ser desfeito, ia jogar, né? Então o que eu fazia? Eu pegava aquilo e fazia pacotinho de lixo, era a única coisa que eu podia fazer, e levava pro cais. Aí eu falava pro cara lá, ó, tem comida aqui, eu não sabia falar, tem comida aqui. Fazia só o gesto, né? E eles pegavam, rasgavam o saco assim, doía. Com a mão, né? Com armamento assim, punho, e comendo assim, sabe? Alguns pegavam o saco, levavam pra alguém, né? Parecido. Então assim, eu aproveitei onde eu pude fazer, eu fiz o trabalho de evangelismo, entendeu? É uma experiência linda, linda, linda. Esse louvor Vem Espírito. 2 igrejas, Anabatista e a Assembleia de Deus. Eu louvei nela, tinha um intérprete, um garoto que tinha 16 anos como intérprete nosso, e quando eu terminei de louvar, ele chegou para mim e perguntou assim: você crê no dom do Espírito Santo de Deus? Eu falei, creio. Você crê no dom de línguas? Eu falei, creio. Eu posso gravar teu CD, suas músicas? Eu falei, posso. Mas como assim? Que todos os irmãos da igreja ouviram sua música
essa vem espírito no próprio idioma. Eu falei, como assim, irmão? Eu falei, você não quer um dom de língua? Eu falei, creio. Então, eles ouviram, eles querem o teu CD. Então eles gravou no computador, fez réplica e entregou. Como fomos na igreja Assembleia de Deus, a mesma coisa, eu terminei de louvar e falou, não preciso falar, né? Eu vou entregar o CD para eles. Inclusive já trouxe os CDs, porque eles estão pedindo o teu CD, porque eles ouviram no próprio idioma. Tem experiência mais gostosa que essa? Eles ouviram minha música em francês. Entenderam tudo. Assim, é espetáculo, cara. É Deus agindo para alcançar aqueles corações, né, pastor? E como vocês falaram que essa música, pastor, vocês estão radiantes que essa vem Espírito Santo. Sim, sim. E confesso a vocês, quando a Rádio Sara Brasil começou, eu andava com o rádio ligado, e quando ela começou, não tinha locução, aí eu ficava mandando mensagem, tá tocando aqui em Santa Maria, tá tocando aqui no Lago Sul, no Lago Norte, tá tocando... por onde eu passava, eu avisava. E o meu sonho é que ela toque aqui, né? Tá tocando, né, pastor? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, é verdade. Essa é a dor. A dor. Não, e a voz do senhor lembra muito, como eu havia falado, o J. Neto, né? Um colega que foi da Som e Louvores. Foi da Som e Louvores. Que o meu amigo Sérgio Lopes, né? Hoje o pastor Sérgio Lopes, né? Ele tentou me colocar na Som e Louvores, né? E o Sérgio Lopes foi um negócio muito bacana. Deus falou para ele, sai da gravadora. Sai da Marinha. Porque eu vou te abençoar. E ele entrou na Som e Louvores e ele hoje, cara, assim... um espetáculo, composição. Ele é um poeta. É chamado de o poeta Sérgio Lopes. Ele é um poeta. Uma recepção muito calorosa sempre que me vê. Assim, a gente não tá se vendo mais, né? Que eu tô em Brasília, ele tá no Rio. Mas onde ele me via, em qualquer show dele, sabe assim, aquele abraço caloroso? E assim, um espetáculo. Eu canto 2 louvores dele, né? Ah, é? Canto 2 louvores dele. E para quem não está nos ouvindo, né, pastor G, pastor Fábio, talvez você é um pastor e quer convidar o Jomar Silva para ir na sua igreja louvar, né? Diz aí que eu não peço nada. Exatamente, não se preocupe com a oferta. 0800. 0800, só o copo d'água, a vaga do carro. É porque hoje nem precisa ser água com gás, né? Eu gosto. É porque hoje tá um negócio muito... As coisas mudaram muito, né? Por exemplo, hoje quando alguém me liga e me convida para ir pregar, a primeira coisa que a pessoa pergunta é qual o valor da oferta? E você me falou isso também. Eu quero te levar, pastor Nilson, eu quero levar o pastor G aí na igreja. Aí eu sempre falo, eu não cobro oferta. Mas a primeira, cara, eu acho isso muito estranho, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta é quanto é que o senhor tá cobrando? E se você não cobra, não te convida. E eu só recebo em dólar, pastor G. Então aqui, queridos, nós temos aqui, olha, o pastor Fábio que prega, que louva. Que inclusive vai pregar hoje. Hoje, lá na Vinho Novo, o pastor Cláudio, o pastor Fábio vai estar aí hoje. Temos o pastor Leandro que prega, tem o pastor G que prega, o pastor Jomar que canta e prega. É obra, né? Obra de Deus. A gente aqui, né? A gente não cobra, nós nunca cobramos, entendeu? Então fica em paz quando você quiser convidar. A gente não cobra, a gente faz porque a gente ama, é o nosso chamado, é a nossa missão, foi aquilo que Deus entregou pra gente, e a gente tem prazer, né, pastor Fábio, de ser bênção. Nós vamos aí na sua igreja, é pra ser bênção. A minha intenção é exatamente essa, é pra abençoar, eu vou pra entregar, eu não vou pra pedir. Pastor G, perdão, eu posso mandar um abraço pra minha esposa? Opa, deve, varão, deve. Rosângela, meu amor, te agradeço muito pelo que você é na minha vida, porque hoje eu estou de volta no Evangelho. Hoje eu sou pastor, consagrado pelo pastor Nilson e pastora Cristiane. Abaixo de Deus, eu devo isso a você. Você lutou por mim. Muito obrigado, viu, meu amor? Que declaração, hein? A mulher sabe de fixar sua casa. Pastor Fábio, tem que fazer a sua também, pastor Fábio. O senhor casou agora, mas sua esposa tá ouvindo, né? A Ingrid tá lá ouvindo. Sempre faço. Pastor, agora, eu gostaria de saber como um fuzileiro lá no Rio de Janeiro veio parar em Brasília. Então, na verdade... Porque geralmente é lá que fica, né? Toda uma... Não, nós temos um batalhão aqui em Brasília, né? Sim, mas... Santa Maria. Mas o Rio, o né? O foco é lá. Não é o foco, eu vejo muitas pessoas... Então, na verdade, eu sou militar da Gola, né? Gola o que é? Que vive embarcado, que negócio todo. Mas o meu sonho era ser fuzileiro. Então, eu vesti no meu coração a farda do fuzileiro naval. Eu me sinto mais fuzileiro
do que militar da Gola, da Marinha de Gola. Nós somos a mesma Marinha. E quando eu estava lá no quartel-general no Rio de Janeiro, eu queria ser fuzileiro. Eu quase fui preso porque eu não quis receber a farda da Gola, eu quis receber a farda do fuzileiro. Eu sou um fuzileiro de coração. Eu sou um combatente. Então, assim, que quando eu cheguei da França, eu fui buscar o navio, eu passei 2 meses no Rio de Janeiro, e logo em seguida um chefe com quem eu trabalhava com ele falou: João, eu vou te dar um prêmio. Eu estou encerrando minha carreira, tu foi um bom militar junto comigo, eu vou te mandar para algum lugar. Quer ir para onde? Eu não tinha noção para onde eu ia. Ele falou: vou te mandar para Brasília. E foi para onde eu vim parar aqui em Brasília. Entendeu? Legal. Agora, esse louvor à luz aí que vai fazer vocês lembrar. Agora aí, ouvi um pouquinho aí, pastor Leandro. Libera o som aí. Vem Espírito, vem reinar em minha vida. E não volto mais não. Não volto por Rio mais não. Volta não, né, pastor? Só se Deus mandar. Gostou de Brasília? Não, Brasília é um lugar muito seguro. Então realmente foi um presente de Deus. Foi presente de Deus. O pastor Gino quer voltar mais pro Tocantins também, não. Eu já fui muito ao Rio. Eu acho que eu fui umas 12 vezes ao Rio. Gosto muito do Rio. Acho muito... Continua lindo, né? O Rio continua lindo, né? Continua lindo. Só que tem um toda baiano essa quase carioca. Né? Um baiano carioca. Amém, queridos. Olha, que benção, estamos aqui e pastor Fábio hoje lá na igreja Vinho Novo. O que o povo pode esperar hoje lá, pastor? É bênção, né? A gente sempre prepara uma palavra assim para que não a gente venha falar, né? Mas Deus venha falar. É interessante que às vezes a gente tem todo um preparo e chega lá, Deus muda tudo. Deus muda tudo, né? Tudo. Porque assim, a gente nós somos servos de Deus. E o servo de Deus, eu acho que é exatamente isso. Ele tem que estar como um vaso, né? Na mão do oleiro. Deus é quem manda. Que manobra. Mas é interessante essa comunhão aqui que a gente está aqui no estúdio em relação a pensamento, né? A forma de conduzir o evangelho, porque o evangelho não é um comércio, né? Nossa, que bênção isso. O evangelho, ele é algo que é, como o pastor falou, né? Aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. E Deus, ele nos abençoa em outras áreas, né? Outras áreas. Aqui nós temos empresários, né? Pessoas que trabalham com outras coisas e que Deus falou assim: meu filho, eu quero que você faça a minha obra. E deixa que eu cuido, né, pastor? Verdade. Deixa que eu cuido. Então Deus, ele prepara, Deus abençoa. Eu achei muito bonito também essa parte, né? Eu também tenho uma ONG, né, que é por nome Recomeçar. Eu acho que meus irmãos sabem aqui, mas sabe, né? Mas faço uma coisa muito assim, nem comento. Em off, né? Bem off mesmo, né? Então, assim, eu acho que é isso que é evangelho, né? E às vezes você vê assim, Deus te abençoando em outras áreas, poxa, o cara ali é abençoado, né, por Deus. Qual é o segredo, né? Não sabe por quê. Porque não é isso. Vai para o seu quarto e em secreto, né? Ora a Deus. Deus é quem vai te abençoar. E às vezes a pessoa quer sair falando um monte de coisa, né? E quer popularizar isso, né? O que faz para Deus, né? E a Bíblia não muda, né? O que você faz com a mão direita não mostra para a esquerda. Não mostra para a esquerda. É verdade. Só aproveitar aqui e convidar você para estar com a gente hoje, lá na Vinho Novo, meu amigo pastor Cláudio, na QS 108, Conjunto 3, Lote 2, Samambaia Sul, às 7h30 da noite, né, pastor Fábio? Às 7h30 da noite, hoje o pastor Fábio vai estar lá ministrando a palavra de Deus na sua vida. Essa igreja que tem uma história, viu, pastor Gilmar, de perseverança, foram derrubada 2 vezes e agora está com a posse definitiva das escrituras. Então a gente está escrevendo, ajudando o pastor Fábio a lançar o vai virar livro. Pastor Cláudio lançar o livro dele, né, Tudo ou Nada. Já está praticamente aí pronto, graças a Deus, né? Eu venho trabalhando nesse livro junto com ele aí desde o mês passado. A gente tem um prazo para estar lançando essa história real, que é o livro Tudo ou Nada, baseado em fatos reais. Está muito lindo, diga-se de passagem. Então hoje você é o nosso convidado para estar lá na igreja Comunidade Evangélica Vinho Novo. Um abraço ao pastor Cláudio, hein? Exatamente, pastor Cláudio, que é um guerreiro. Falei com ele ontem, falei, pastor, ele passou o dia sem falar, né? Morou na França também, morava na França. Eu tive em Brest. É um guerreiro, mas não é tive em Brest, não.
E o pastor Fábio, pastor ontem ele passou, todo dia ele fala comigo, né? Uhum. Aí ontem ele passou o dia calado, eu falei, deixa eu mandar mensagem aqui pra esse homem aqui. Falei, ei, Varão, encontrei um milagre. Eu falei, rapaz, tô cansado aqui, eu tava capinando o lote da igreja. Então é um homem que faz também por amor, sabe? É quem mantém ali, principalmente, né, com os recursos pessoais. E Deus tem honrado. Então, sustentado, né, pastor? Deus tem sustentado. Isso é de fato, é o que me atrai aí, você vê pessoas que querem fazer a obra de Deus com a intenção genuína, com a intenção verdadeira. Eu sempre falo, eu sou atraído por histórias reais, histórias de pessoas que querem entregar. Eu penso que a nossa missão, pastor Jomar, dentro do evangelho é a gente entregar, porque Deus ele já fez tudo por nós. Então agora é a nossa vez de fazer. Ide e pregar o evangelho. Pronto. Obras maiores que a minha farão. Farão. Então é o nosso momento, querido. Você que está nos ouvindo agora, nós precisamos voltar à essência do evangelho genuíno. Essa é a nossa missão, é a nossa batalha diária, é voltar à essência. O apóstolo Paulo diz pra gente não fugir da simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, o evangelho é prazeroso quando a gente faz por amor. O pastor tava falando que já tirou uns 3 moradores de rua, né, pastor? Não, eu dou aula de garçom, né? Isso, olha aí. Eu tenho 1.828 aulas de curso de garçom pela Marinha, 1 ano e 3 meses de curso. Então eu trouxe isso para Brasília e eu já tirei 5 moradores de rua, formei a garçons, uma mãe com 3 crianças, que eu dei aula para ela. No final do curso, eu querendo dar aula de inglês, que eu não falo inglês nenhum. Aí falei para ela, gente, eu queria dar aula de inglês, ao menos para conversação, né? Uhum. E ela virou para mim e falou assim, o senhor permite eu dar essa aula? Isso é muito bonito. Eu falei, mas como assim? Ela falou, eu sou formado pela Thomas Jefferson. É mesmo? E ela foi ser, eu falei, cara, eu vou te dar tudo que eu tenho de formação, que a Maria me deu, eu vou te passar. GECOM, gestão de padrão de qualidade, eu vou te dar tudo. Eu dei ela foi embora para Salvador, né? Uhum. E sua terra? Não. Quem falou Salvador aqui? O baiano é o pastor Fábio. E ela foi ser gerente lá. Hoje eu não posso contar mais a história dela porque eu não sei. E morador que me chamou para ser padrinho de casamento, né? Moradores de rua que o senhor ajudou. Que se formou, sabe? Então assim, para mim é radiante isso. Eu gosto de tirar o documento do cara, correr atrás, sabe? E assim, eu fico emocionado porque eu vejo essas coisas acontecendo quando eu faço, né? Porque eu sei que não tem nada de mim. Acho que Deus mostra pra pessoa, esse cara é meu aí, aceita essa ajuda, né? E eu sou pidão. Eu peço mesmo, não tem nem isso. Não tem vergonha. Não, eu peço. Pedir dá agora, tem um detalhe, eu não tenho, pede pra você, né? Eu não consigo pedir pra mim, eu tenho vergonha de pedir pra mim, mas pros outros eu falo assim, rasgado e brigo ainda. Poxa, custa ajudar o cara, entendeu? É um verdadeiro intercessor. Intercessão é isso, a gente se colocar na brecha em favor de alguém. Esse é o verdadeiro sentido de interceder, sabe? Pedir não pra mim, pedir pra ele. Uma vez eu tava até comentando com a minha esposa que durante um tempo eu tava fazendo junto com ela uma campanha de oração no monte, a gente ia às 3 horas da tarde. Aí chegou um momento que a gente tava conversando, eu tava falando com ela o seguinte, falei, cara, faz muito tempo que eu não peço nada pra mim, que eu não pedia nada pra gente. Todas aquelas campanhas que a gente fazia, subia ao monte, era pelos outros, era orando pelos outros. Qual foi o resultado? Quando eu cheguei àquela conclusão, que eu estava conversando isso com ela, eu percebi que Deus estava nos abençoando ao mesmo tempo que nós estávamos orando por outras pessoas, clamando por outras. Eu falei, olha, a gente está pedindo pelos outros e Deus está nos suprindo. Verdade. A ficha caiu assim, já um tempo depois. Eu falei, cara, eu olhava os pedidos de oração, não tinha nada meu, não tinha nada nosso, era só por fulano, saúde, cura, posto de emprego. A gente estava ali para uma guerra que a gente estava travando, mas não era nossa. Ali de forma direta, né? Era em favor dos outros. E aí eu percebi que Deus estava suprindo as nossas necessidades quando a gente tinha. Eu falei, olha só o que a gente está vivendo, pedindo para os outros. Esquecemos das nossas necessidades e fomos interceder por alguém. Isso é muito gratificante porque é uma experiência que eu tenho passado de que todas as vezes que a gente faz algo por alguém, nós somos recompensados, nós somos abençoados, sabe? Lembrei de algo que Deus falou pra mim, eu já até comentei com o senhor, pastor Fábio também. Deus disse uma vez pra mim assim, cuida dos meus, que eu cuidarei dos teus. Foi o que Deus falou pra mim. Você vai cuidar dos meus,
e eu vou cuidar dos teus. Quer dizer, você vai fazer a minha obra, fazer a minha vontade, e a minha recompensa é cuidar dos seus, quer dizer, cuidar da sua família. É verdade. O senhor estava falando, eu estava aqui lembrando, né? E é muito prático, nasce no coração da gente, eu herdei isso da minha mãe tá com 87 anos. Tem que amarrar minha mãe, mas não é com corda não, tem que amarrar com cabo de aço. Porque ela não para de fazer esse trabalho. Minha mãe, se tiver com 87 anos, se tiver de dar banho na pessoa, limpar as fezes da pessoa, ela faz isso com maior naturalidade. Então eu procurei meu pai 22 anos, me formei detetive particular, fui trabalhar na área, que eu queria trabalhar na área de investigação pela Marinha, para poder achar meu pai. Então, com 5 anos de idade, meu pai me botou no colo da minha mãe e falou: quando ele tiver com 18 anos, eu procuro ele. Eu ouvi aquilo. Eu aconselho os pais, aproveitar a oportunidade, não fala coisas na frente dos seus filhos, inclusive de pastor da sua igreja, não comenta nada da sua igreja, porque a criança guarda, porque eu guardei o que meu pai falou. 5 anos. 5 anos de idade. E eu procurei meu pai 22 anos, me formei, não consegui tirar o curso lá no Rio de Janeiro, vim tirar aqui em Brasília o curso de detetive, porque lá eu tinha que fazer um estágio no bairro onde eu morava, na delegacia do bairro onde eu morava. Como é que eu ia dar dura, né? Então, assim, eu não peguei o certificado lá, que era o detetive Bechara Jacques, né? Então, eu procurei meu pai, achei o meu pai, levei meu pai para casa, ele voltou a viver com a minha mãe, cuidei dele 1 ano e 2 meses, dormi no hospital 1 ano e 2 meses com ele, minha mãe me rendia, eu ia pro quartel, voltava, minha esposa me rendia e eu dormia no quartel, no Depois hospital. de 22 anos. 22 anos. Ele viveu com a minha mãe 5 anos, como se tivesse a vida toda, e eu cuidei dele. E ele falava: você todo dia me dá um tapa sem mão. Então, assim, o social para mim é uma coisa que eu aprendi com ela, porque o outro filho, meus irmãos, por exemplo, no Rio de Janeiro, não queria que eu fizesse nada por ele. Mas no meu coração não tinha como, eu precisava fazer. Então eu acho que Deus plantou no coração da minha mãe e isso enraizou no meu. Então eu acho que fazer pelo próximo, independente dele, eu faço por todo mundo. Como eu falei, eu não tenho nada para dar, mas pedir, eu vou pedir. Pastor G, Pastor Leandro, Pastor Fábio, olha só, tem uma pessoa que está precisando de uma cadeira de banho, você sabe quem tem? Eu não quero que você compre nada. Eu posso perguntar se alguém tem. Talvez uma informação. E tem, e sempre tem. O pastor G sabe de uma pessoa que tem uma cadeira de roda guardada lá que não está usando mais. Ô, João, eu sei, tem uma pessoa que tem. É essa rede, sabe, essa corrente de conexões, né? De conexões que a gente descobre. E ajudar é tão bom. Pastor, e o mais comum das pessoas é guardar realmente ressentimento, né? Guardar o... teve isso, né? Porque não foram 22 dias, né? Não, foram 22 anos procurando ele. E é muito lindo aí. E fui recusado, hein? E fui recusado. Quando eu cheguei, minha tia perguntou pra ele assim: você sabe quem é esse aí? Eu falei assim: é o Jomar, o filho da Ângela? Jomar, cada um vive a sua própria vida. Eu deixei o meu carro lá no gradinho e vim de ônibus porque eu esqueci que estava de carro. Pra você ver. Mas depois, olha, teu pai sofreu um derrame, não sei o que e tal. Aí eu voltei pra procurar ele e resgatei ele. Fiz tudo por ele. Trouxe ele pra Brasília, coloquei ele como meu dependente na Marinha, cuidei dele no hospital HFA como se tivesse feito tudo por mim. Esse testemunho foi interessante, que um colega meu, que é vigilante, ele sabe aquela revolta de pai? Quando eu contei essa história pra ele, ele chorou. Eu falei: vai procurar teu pai, cara. E ele foi procurar o pai dele. Então, a gente não pode reclamar de coisas que Deus permite na vida da gente, porque sempre é um testemunho para você tocar em alguém. As nossas dores, lutas, exato, pastor. As nossas dores vai curar outras, né? Vai curar outras. Vai curar outras pessoas. O pastor Fábio fala sempre sobre isso, né? As experiências da vida, né? Eu tenho o senhor falando sobre o Medingo, né? O senhor fez esses trabalhos. Teve uma vez no pastor Leandro aqui na igreja, Catedral da Fé, tinha um rapaz que ia lá, né? Ele ia a pé, e aí depois teve um dia que eu vi ele saindo. Aí eu falei: você vai pra onde? Um rapaz que foi até a igreja, né? Aí ele falou assim: tô indo embora. Aí eu falei assim: eu te dou uma carona, entra aí. Aí entrou no carro, eu fui conversando com ele. Aí ele começou a contar a história dele, do porquê que ele saiu da outra cidade para vir pra cá. Aí ele foi andando e tal. Eu falei: você quer que eu te deixe aonde? Ele: não, aqui tá bom. Eu falei: não, eu te levo em casa. Ele falou: não, aqui tá bom. E eu fui entrando. Desculpa. E aí eu deixei ele no hospital ali de Taguatinga. Ele falou assim: é aqui que eu fico. Eu falei: mas como assim? Não, é que eu moro aqui. Eu moro aqui, embaixo da marquise. Nossa, aquilo cortou o coração, né? Aquilo doeu, cara. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí a partir daquele momento eu comecei a ajudar ele.
arrumei emprego para ele. Ô, benção. Né? Ele foi trabalhar numa dos meus negócios, né? De construção. E aí, depois passou, eu nem lembro, na realidade, ele trabalhou um tempo e depois ele não estava mais, eu acho que arrumou outra coisa, perdemos o contato. Mas eu fiquei, aquele dia assim, parece que Deus fala assim, eu vou te mostrar um negócio aqui. Pra tu fazer, vamos ver se vai fazer. Vou te mostrar isso aqui, porque eu tava deixando aquele cara ali embaixo de uma marquise, né, num relento, e tava vindo pra minha casa, né, Agora, pra minha cama, né, pra minha família. Agora, pastor, uma coisa que tá tocando no meu coração, eu tenho pedido, eu sou muito de ir ao monte, mas pra mim, sabe? Eu não gosto de espanar, tô indo no monte. Então eu gosto... tira uma selfie, né? Pastor G fica tirando selfie. Mas aí, o que acontece? Eu tô com o intuito de fazer o seguinte, Deus me permitir, eu quero montar umas 2 caixas de som boa, né? Tem um amigo meu que é colega também, ele tem um som muito bom. E eu quero fazer, uma vez no mês, um louvorzão na Praça do Relógio, mas cantando meus louvores. Porque ali tu já viu a história daquele pedaço ali. Né? Não, e a Praça do Relógio que foi recém-inaugurada agora. Recém-inaugurada. Então assim, eu quero fazer um trabalho com os meus louvores lá naquela Praça do Relógio. Eu sei que dá um resultado. Eu vi um amigo meu fazer isso lá no Rio de Janeiro. Pessoa se convertia, assim, pessoa que está vindo no trabalho se convertia. Então, a gente está perdendo, nós estamos perdendo muito tempo, né? Paulo diz que a igreja precisa cair na graça do povo. E a graça do povo é aí. A gente está esperando, por exemplo, eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu ia fazer uma besteira, uma pessoa. E quando eu entrei na igreja, que o pastor, eu nunca tinha bebido bebida, cachaça, esse negócio todo. Nesse dia eu bebi para poder fazer essa besteira. Para dar coragem. Para dar coragem. Além da raiva, né? Então, quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando. Eu entrei nessa igreja que eu jogava pedra no sino. E quando eu entrei na igreja, o pastor estava pregando. Eu entrei e sentei no primeiro banco. Minha mãe já era convertida. E o pastor começou a pregar quando ele falou assim: tem pessoas que saem de casa, tomam decisões para beber, para poder fazer besteiras com a vida de outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus é contigo e você pode mudar sua atitude. E contou, foi mais preciso. Eu falei, como é que esse cara sabe da minha vida? Esse cara não sabe, não falei para ninguém da minha atitude. E ele revelando ali a minha atitude. Qual pastor, numa igreja que está pregando, você fala assim, tu vê que o cara não é crente, tu fala assim, eu quero falar, e esse pastor para de pregar. Então Deus tinha um propósito. Eu falei, levantei e falei, pastor, eu quero falar. Eu falei, então fala, meu filho. No meio da reunião? No meio da pregação. A igreja lotada. Aí ele falou, então pode falar. Eu quero aceitar esse Jesus, porque esse Deus é que está falando com o Senhor, sabe da minha vida. E ele me deu oportunidade para aceitar Jesus naquele dia, e eu estava armado naquele dia. Então assim, eu costumo dizer, não se mete na vida de Deus. Não se mete na vida de Deus, porque ele faz o que ele quer. E foi naquele dia. E naquele dia eu fiz a primeira composição do meu louvor. Olha aí. Entendeu? Então assim, eu cantava música popular, mas eu nunca não passava na minha cabeça fazer louvor. Eu já saí dali naquele dia. Detalhes, o pessoal do louvor. Aí, cara, participa do louvor com a gente aqui, do grupo de louvor, no primeiro dia. Então assim, tudo trabalhado por Deus. A gente não está aqui simplesmente só para louvar. É verdade. Só para pregar. Nós estamos aqui para levar. Eu costumo dizer, quem entra na igreja, você está passando de frente a uma igreja. Quando entra nessa igreja, a gente tem que olhar para essas pessoas, abraçar, trazer para a gente, porque elas estão ali pedindo ajuda. Talvez a última porta. A última porta. Porque só entra numa igreja quem está no último limite. E foi nesse dia, eu estava naquele dia, e eu tive a oportunidade. Eu achei lindo o pastor parar de pregar, isso aí eu conto. Parar de pregar para me dar a oportunidade. Quem é o pastor? Verdade. Fala para ele dar um tempinho ali, depois eu falo com ele. No final do culto. No final do culto. Obreiro, vai lá, por favor. Ajuda aquela pessoa, leva ela pra fora lá, conversa com ela, né? Isso, depois eu vou falar com ele. Pastor G, não faça isso não, Pastor G. Pastor Fábio vai pregar hoje, se o irmão levantar a mão lá. E eu quero me colocar, gente, não sei se vocês querem me levar, mas onde vocês forem ministrar, se vocês quiserem... Jomar, quer ir comigo? Pastor Cláudio está nos ouvindo, né? Tá o convite feito aí, Pastor Cláudio. O Pastor Cláudio é gente boa. Pastor Jomar, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Então, eu vou passar o telefone da minha esposa, mas vou passar o meu também, que esse negócio de fala com... Eu acho, né? É muito... Já acabou esse negócio, essa evidência, né? Então, o telefone da minha esposa é 9134
9418. WhatsApp. WhatsApp. Ela faz. 61, né? É 61, ela faz minha agenda. E o meu é 9112-7117. É tão feio, né? O cara fala assim, fala com a minha secretária. É, com o meu assessor. Com o meu assessor, Não, né? fala com a minha esposa, ela que resolve, fala com ela, quem manda lá é ela, então ela resolve tudo. É verdade, Até verdade. Jesus você fala direto, né? Né? O véu foi rasgado. Tem que falar com a pessoa pra... Não, se quiser falar comigo, tem que falar com o pastor G, depois fala com o pastor Fábio, E agora comigo também. aí depois chega aí com o pastor Jomar. Depois chega a mim, aí eu vou analisar, Se vai atender. aí eu vou dando a resposta para um e para outro. Já pensou? Até 6 meses a resposta chega. Olha, brincadeiras à parte, queridos, você ouviu um bate-papo aqui real, verdadeiro, de pessoas que amam o Evangelho, que amam Jesus e amam fazer a obra de Deus. Então, você que quer levar o pastor Gilmar para pregar, para ministrar, o pastor Fábio, o pastor Leandro, quem você quiser, você pode contatar. Vou pedir para o pastor Gilmar repetir mais uma vez o telefone, talvez você foi pego aí de surpresa, não anotou. Então anota, pastor Gilmar, não consegui, tá bom, manda aqui na Sara Brasil que eu passo também pra você, né? O da Sara Brasil todo mundo sabe, então você manda aqui, se você que já tem o meu ou do pastor Leandro, pode mandar também que a gente vai passar, mas pastor Gilmar, repita mais uma vez, por gentileza, o Bem contato devagar. aí é seu e da sua esposa, que é ela que cuida da agenda do senhor. Tá, eu quero primeiro agradecer a vocês por estar aqui nessa vez, né? Espero que seja uma de muitas. Primeira de muitas, não, pastor? Primeira de muitas, isso. Primeira de muitas. Quero agradecer primeiramente a Deus, que é prioridade falar isso. Isso. Quero agradecer ao pastor Nilson, quero agradecer a pastora Cristiane, são nossos pastores presidentes. Qual a igreja, pastor? Igreja Batista Rio de Vida, que eu tenho fé que você vai estar Em lá. Samambaia. Samambaia Norte. Abração aí, viu, pastores? Que O você povo vai... de Samambaia vai ser abençoado, hein? Pastor Fábio vai estar lá hoje, o senhor também é de lá, né? E vou pedir o pastor, né? Para receber os pastores lá, né? O pastor Nilson é uma bênção, e a pastora Cristiane. E também todos os membros da igreja do Campo Rio de Vida. E a vocês, meus amigos, né? Que eu mandei 16 contatos aí para poder ouvir essa entrevista. E o nosso contato é da minha esposa, Rosângela, 619-9134-9418. O meu, 9112-7117. Amém. Pastor Fábio, obrigado pela presença aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, meu amigo. Não, eu sempre agradeço porque estamos aqui para falar daquele que era, que é e que há de vir, né? E aquele que realmente muda a situação, muda vidas. Jesus Cristo. E o interessante, pastor G, que o pastor, ele comentou, Pastor Gilmar? pastor Gilmar, a mesma coisa que o Matos falou, né? Isso é a questão do ambiente aqui, né? É diferente. Não, tranquilo. Nossa, gostou. A gente se sente à vontade. Isso, né? A gente se sente à vontade. Tem lugar que você fica oprimido, meio apreensivo. E vocês deixam a gente bem relaxado, né? Meu pergunta para fechar, essa música Vem Espírito me lembrou meu tempo de Universal, pastor G. Lá Pastor em Leandro ficou refletivo agora. Eu voltei lá em 1990. Eu que fico feliz de ter gostado, porque eu sei que vai girar, né? Porque essa canção, ela já passou na Universal, não já? Já tocou na Rede Aleluia. Já tocou lá. Muito bacana. E o senhor compôs essa canção tem quanto tempo? Se eu falar, vocês não vão acreditar. O meu filho tá com 29 anos. Meu filho não estava nascido. E até ele falou assim: pai, o senhor já observou o arranjo dessa música? Ela não envelheceu. É verdade. É como se tivesse feito recentemente o arranjo dessa música. E essa música nasceu de que maneira? Eu faço só o coro, né? Coro, estribilho, né? É isso mesmo? O pastor Fábio que é cantor, compositor. É estribilho? O coro. O coro. E depois é que eu faço o louvor. Então, eu tava gravando uma outra música e um colega tava no piano, ele deu esses 3 toques, inclusive que tem uma cantora de fora aí, que não é evangélica, a introdução da música é igualzinho ao início da minha. Aí as pessoas falam, rapaz, entra na justiça. Eu falei, que isso, cara, que besteira. Quando tocar essa música, vai lembrar da vez uai. quando iniciar o teclado. Aí o colega fez esse toque. Eu falei, cara, isso dá uma música. Ele até doido, Gilmar. Falei, não, dá uma música, bota aí, toca, continua. Ele começou a tocar esse pedacinho. Aí eu entrei na segunda estrofe. Foi depois que eu criei essa primeira. Só que eu não conseguia fazer mais a música, eu só fiquei na primeira e na segunda, eu não conseguia mais fazer a música. Falei, como que eu faço? Eu vou juntar. Aí deu isso aí, na verdade, eram 2 louvores que eu estava fazendo composições, entendeu?
Aí eu juntei essas duas. Essa segunda parte eu fiz depois, né? Na verdade, eu tinha feito a primeira, Ó Vem Espírito, e depois fiz essa aí. Eu falei, cara, eu vou emendar. E encaixou, né? E lembra também a voz do Nelson Ned, né? É mesmo? Eu comentei com o Pastor G, quando o Pastor G me mostrou da semana toda, a primeira vez, Pastor Agora G. eu faço bastante agudo, já percebeu? Aham. Eu subo bastante, né? Pastor Fábio faz o quê, Pastor Fábio? Um tenor, né? Tenor? Nós somos tenor, né? Eu faço raiva nos outros, Pastor Fábio. Eu, quando canto, eu faço raiva, Pastor. Pessoal, pelo amor de Deus, o senhor é pastor, não é pregador, não. Ou não é cantor, não. Amém. Pastor Leandro, obrigado aí pela oportunidade, né, de abrir mais uma vez aqui ao Momento de Fé hoje, de forma especial, com 1 hora de duração. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Bom final de semana para ti. Muito obrigado, Pastor G, Pastor Fábio, Pastor Jomar. Vou aprender esse nome. Que Deus abençoe. Obrigado por estar juntos aqui. Muito obrigado. Pastor Fábio, hoje às 7:30 da noite estarei lá, né? Prestigiando o senhor, tá? Olha que honra. Vou levantar a mão, falar, eita glória, né? Papai dá glória, Pastor Fábio. Que honra. E o tema desse elo aí é o pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Olha, beijo no coração, fica com Deus, muita luz, uma ótima sexta-feira, um ótimo dia, te espero segunda-feira. Tchau! O meu viver, ó vem Espírito educar meu caminho, ó vem Espírito Santo de Deus, vem me abençoar. Ó vem Espírito, vem reinar em minha vida. Ó vem Espírito, dominar o meu viver. Ó vem Espírito, educar meu caminho. Ó vem Espírito Santo de Deus, vem